Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos seguir aqui na resolução da nossa lista de separação de misturas do nosso curso de Química. Essa questãozinha aqui do Enem de 2015, PPL, fala o seguinte: o quadro apresenta a composição do petróleo. Presta atenção nisso, tá? Eu falei várias e várias vezes para vocês em aula que quando nós estamos falando de separação de misturas, mais especificamente de petróleo, nós iremos sempre utilizar o que nós chamamos de destilação fracionada, tá certo? E essa destilação fracionada vai utilizar, em termos de elementos físicos, o que nós chamamos de ponto de ebulição. Tá certo? Então, lembrem-se que o petróleo, ele é a junção de vários hidrocarbonetos. Então, não só tem, por exemplo, a gasolina, eu não tenho apenas o gás natural, eu tenho vários tipos de hidrocarbonetos juntos. Então, se são vários tipos de hidrocarbonetos juntos, isso implica dizer que cada um tem sua massa e, consequentemente, tem um ponto de ebulição distinto, tá certo? Então, alguns, né, eles tendem a ser muito mais fáceis de serem queimados do que os outros. Fechou? Então, vamos lá, ele colocou aqui, né? Ele falou, ó, nós temos o gás natural, que são aqueles hidrocarbonetos que tem de 1 até 5 carbonos, né? O mais famoso, inclusive, é o metano, que é o famoso H, o CH4 e assim por diante. Nós temos aqui a gasolina, né? Que vai de 5 a 12 e assim por diante. Aí ele falou aqui, ele perguntou: para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é o quê? É filtração? Gente, não pode, tá certo? Porque tem que lembrar que quando a gente está falando aqui de gasolina, ou, perdão, de petróleo, nós estamos falando de separação de líquido e líquido, tá certo? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Não pode ser porque a filtração, ela vai trabalhar um sólido e um líquido. Então, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Vai trabalhar sempre um sólido com um líquido, fechou? Ele falou aqui, destilação. Muito bem, destilação. Aí lembra que quando a gente fala destilação simples e destilação fracionada, a diferença é que na destilação simples a gente está usando apenas dois elementos, está separando duas coisas. Já na destilação fracionada é quando você tem muitas coisas juntas, como é o caso do petróleo. Decantação, não pode ser decantação, porque aqui nós não estamos falando de densidades. Percebam que eu não posso dizer, por exemplo, que a querosene tem uma diferença em relação aos lubrificantes. Percebam que a querosene, né, a gente tem aqui de 12 a 18. Então, eu posso ter, por exemplo, 13, posso ter 14 carbonos, posso ter 16 carbonos, a mesma coisa dos lubrificantes, né, que tem que ser aqui maiores que 16. Então, aqui eu também teria na querosene, uma querosene com 17 carbonos, a mesma coisa em relação aos lubrificantes, o que não pode ser. Então, decantação, cara, de modo algum. Precipitação também não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Porque precipitação tem muito a ver com decantação. E, por último, centrifugação também não, porque centrifugação eu vou estar trabalhando com diferenças de densidades. Então, eu tenho ali uma substância com densidade 1, outra com densidade 2, e não é o que acontece aqui no caso do petróleo, tá? O petróleo sempre é destilação. Por quê? Porque essa destilação vai usar a diferença do ponto de ebulição. Tá certo? Então, a gente sabe que quanto mais para baixo, mais energia você precisa colocar no sistema, né? Ou seja, o asfalto, ele vai precisar de muito mais energia térmica para evaporar do que, por exemplo, a gasolina. Fechou? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Anotem essas dicasinhas, né? De quando a gente está falando de petróleo, estamos falando de destilação fracionada, mas que também pode ser a destilação, né? Porque a gente só separa esses tipos para falar ali sobre a complexidade daquelas substâncias. Se você vai trabalhar, por exemplo, com água e sal você pode simplesmente destilar. A gente chama de destilação simples porque você está separando duas substâncias apenas. Aí, quando a gente passa de duas substâncias, a gente já disse que é uma destilação fracionada, porque você vai ter, dependendo do ponto, da temperatura que você tenha lá, vai ser uma substância ou duas substâncias que vão evaporar naquele momento. Fechou? Então é isso. De qualquer modo, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, por favor, considerem se inscrever no meu canal, dar like nesse vídeo e enviar para o seu colega que também está estudando por Enem para outros vestibulares. Fechou? Então é isso, um forte abraço, até a próxima. Valeu!